Olá, Instagram! Vamos lá, o pessoal entrando, estamos ao vivo. E eu, como equipe, tava postando ali agora, acho que ficou muito em mim, né? Como é que tá a iluminação aí, meu povo? Ficou muito em mim? Olá, olá, olá! Deixa eu apagar aqui o quadro, gente. Que eu, como equipe, né? Aquela correria maravilhinda. E aí eu tava postando aqui agora umas coisas. Inclusive tem um vídeo novo aí, grande Eugênio. Tem um vídeo novo que eu acabei de postar aí. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Eugênio, isso aqui foi da minha mentoria de hoje à tarde. Hoje eu recebi mentoria a tarde inteira. E aí o que eu faço? Eu anoto, cara. Eu anoto as perguntas que eu vou fazer para eu sugar o máximo. Você não tá entendendo? Sugar o máximo. E esse é o ponto. A gente precisa sugar o máximo das pessoas que sabem mais do que a gente em alguma área para que a gente consiga ter melhores resultados, aproveitar, né, esses resultados aí dessa galera. Comprometimento, isso é importante, hein? Comprometimento. Pronto, prontinho. Quadrinho branco, não sei se vai usar ou não vai usar, talvez use, talvez não. Fazer o mesmo, é verdade, aproveita que a gente tem algumas sessões ainda lá em grupo. E eu tô vendo aqui que eu tô com um pouco inchado aqui, foi do jiu-jitsu agora. Inchou um pouquinho, mas tá tudo bem. Vamos lá, tá muito alto, deixa eu baixar um pouquinho. Não tem que essa altura toda. Ops, calma. Sem cair, aí agora eu acho que ficou numa altura legal. A iluminação tá boa, o áudio tá bom. Me falem-me. Vamos lá. Olá, Carol. Ei, Kel. Gente. Então, vamos fazer a corrente do bem? Vamos convidar pessoas para participar? Hoje a gente vai falar sobre mentalidade financeira. Hoje você vai entender o que está te travando financeiramente. Hoje você vai entender o que pode estar te travando financeiramente. É bem possível que seja isso que está te travando. Então, convide alguém que você gosta, alguém que você gostaria que entendesse mais, alguém que está passando algum problema financeiro, algum aperto financeiro, ou alguém que está preocupado aí com as finanças, né, por conta aí dessa crise que a gente que vai enfrentar, que a crise não chegou ainda, né? Agora por enquanto é só essa suspensão de algumas coisas aí, corona e tal, mas a crise mesmo ela vem depois. Primeiro o mar recua, né, para depois vir o tsunami. Então agora o mar só está recuando. Esse é o ponto. Agora o mar está recuando e aí depois vem o tsunami. Então a crise ainda vai vir. E o que a gente tem que fazer? O que está no nosso controle? A crise não está no nosso controle. Mas o que está no nosso controle? O que está no nosso controle é se preparar para ela. Se preparar para ela com maestria, com sabedoria, tá bom? Com coragem e bom ânimo. Mas essa sabedoria ela é inerente. Deixa eu só botar uma outra música aqui. Peraí. Gente, cadê as minhas músicas? Alguém mexeu nesse negócio, não é possível. Então, o que eu quero de vocês? Corrente do bem, vamos fazer a corrente do bem e vamos mandar essa live para algumas pessoas, vamos mandar para as pessoas que a gente gosta, vamos mandar para aquelas pessoas que a gente quer que tenha resultados, né, que tá, sei lá, de repente passando por um problema financeiro, ou talvez pessoas que você quer que enriqueça, que você quer que ganhe dinheiro. É isso aí, de repente você gosta de alguém e quer que aquela pessoa ganhe dinheiro, enriqueça, ou pessoas que têm crença de pobreza, pessoas que estão aí realmente às vezes endividadas, né? Então é bem importante para que essas pessoas tirem dúvidas aqui. A gente vai falar sobre financeira. Inclusive essa é a minha área acadêmica, tá? Para quem não sabe, eu sou da parte de finanças, então só que eu não trabalho com isso diretamente, né? Eu gosto de trabalhar com cérebro humano, com comportamento humano. Isso aqui realmente me deixa assim, feliz da vida. Isso aqui eu me preparo dia a dia, cada dia mais. Mas venho da área financeira. Né, tive bons resultados financeiros, tive alguns tropeços também. E eu ainda digo para você o seguinte: se você for pegar mentoria financeira com um dia, pega com alguém que já perdeu, alguém que sabe o que quer quebrar, o que quer perder tudo, porque essa pessoa normalmente ela arrisca. E ela arriscou errado, e ela tropeçou, porque nada ensina mais do que o tropeço, nada ensina mais. Entende uma coisa? Pega logo essa primeira chave de cara logo. Mar calmo não forma marinheiro habilidoso.
Mar calmo não forma marinheiro habilidoso. Não adianta querer ficar lá, né, nadando só em riozinho leve, em coisinha ali, em banheirinho. Tem que ir pro marzão aberto. É lá que você vai saber ser bom marinheiro. Lá é que o bicho vai pegar, entendeu? E é isso, o ser humano é isso. O ser humano, em verdade, ele é antifrágil. Ele é projetado para isso. Algumas pessoas que são vitimistas, mas o ser humano ele é projetado mentalmente para ser antifrágil. E o que é antifrágil? É igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce, sabe? É isso. O brasileiro, então, é um bicho antifrágil, é um troço que não dá para entender, sabe? Sobrevive mesmo ali igual o cacto, sobrevive ali sem água, sem nada. E nós somos isso, né? O Brasil é assim. E esse é o grande ponto. E a gente vai falar hoje sobre coisas que talvez você nunca tenha ouvido, né? Sobre mentalidade financeira. E esse é o grande ponto, sabe? Esse é o grande ponto da nossa live de hoje. Você vai entender aí por que tens maus resultados financeiros, ou por que talvez está estagnado financeiramente, ou talvez está deixando dinheiro na mesa, como a gente fala, ou seja, está deixando as possibilidades passarem na sua vida. Então, para a gente conseguir fazer uma live com um número legal de pessoas, eu quero te convidar a fazer a corrente do bem comigo. Olá, Invencível! A fazer a corrente do bem comigo e mandar essa live. Júnior, mas corrente do bem comigo eu tô fazendo a minha parte, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com muita força de vontade, muita energia, tá? Com piloto, se precisar a gente vai riscar aqui, vai fazer tudo para responder as perguntas de vocês. E o conteúdo de hoje pode ter certeza que vai dar uma virada na sua cabecinha em termos financeiros. Então aí quem aí tá buscando aumentar os seus recursos financeiros, ou talvez se você tá bem financeiramente, entender que o mar está só recuando. O mar está só recuando. Ou seja, a crise é o seguinte: primeiro recua. Imagina um tsunami. Primeiro o mar recua e depois vem de lá para cá quebrando tudo. A pandemia é só o recuar. Está só recuando. O comércio está parando, algumas coisas estão dando uma parada, dando uma diminuída, está só recuando o mar. Vai vir de lá pra cá quebrando tudo agora. Ai, Júnior, você tá falando isso pra eu ficar desesperado? Não, eu não sou a Globo, eu não quero falar isso pra você ficar desesperado, não. Eu quero falar isso pra você se preparar. Então se prepara seu barquinho, prepara tudo, porque a gente vai vir aí uma tempestade ainda. E essa tempestade, na verdade, ela não tem que te assustar tanto assim, porque a gente já passou por inúmeras dessa. A gente precisa agora se preparar para que a gente saia bem, para que a gente se prepare emocionalmente, para que a gente se prepare mentalmente, que é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui. Como eu falei, eu sou da área acadêmica, na minha parte acadêmica eu sou da parte de finanças, tá? Estudei finanças na faculdade, venho dessa parte de finanças, de números aí, mas resolvi trabalhar com o cérebro humano porque é o meu core, é o que faz meu coração bater mais forte. Então, essa é a parada. Cheguei, agora vamos mandar live para o máximo de pessoas possíveis para a gente poder lotar isso aqui, igual a gente fez semana passada. Semana passada foi muito legal. A gente conseguiu botar um número massa de pessoas, graças às pessoas que estão entrando primeiro, porque o Instagram ele não está mandando para todo mundo, né? Ele manda para algumas pessoas. E aí, se você não fizer a corrente do bem e começar a divulgar, as pessoas não vão ver. Depois eu recebo muita gente falando assim: caraca, eu não vi que você estava lá ao vivo e tal. Eu recebo muito isso. Então esse é o ponto. Manda aí para umas 5 pessoas, 10 pessoas da sua lista e vamos falar hoje sobre finanças, vamos falar hoje sobre mentalidade financeira. Você vai entender hoje que existem 3 mentalidades financeiras. Então pega papel e caneta, porque vai ser muito legal a nossa live. Então chama pessoas que você gosta, pessoas que você quer que enriqueça, pessoas que você quer ganhar dinheiro. E se falar a palavra enriquecer está te trazendo aí um certo desconforto, você tá com crenças limitantes aí, crenças que a gente chama de crença de pobreza, né? Crença de uma distorção de autoimagem, essa coisa de ficar, ai não, porque a pobreza, a gente vai falar sobre isso, sobre pobreza, sobre riqueza, sobre classe média, a gente vai falar um pouco sobre isso. Se dinheiro for um trem que te deixa angustiado, se você vê, por exemplo, gente, eu achei que tinha até dinheiro aqui, nem tem, tá vendo? Se você pega umas notas de 100 reais assim, ó, te deixa meio que você fica, caraca, o cara tá mostrando dinheiro na live, mas dinheiro, o que tem dinheiro? Dinheiro é um papel que compra conforto e qualidade de vida. Dinheiro é um papel essencial para a sua vida, tá? Dinheiro é algo que você precisa para comer em bons restaurantes, que você precisa para fazer boas viagens, fazer bons cursos. Dinheiro é algo que você precisa para a vida. Dinheiro é algo que você precisa para devolver para os seus pais quando eles precisarem, porque se eles não precisam hoje, mas eles podem precisar um dia, é sua obrigação devolver isso. Porque a gente é criança, a gente é incapaz de fazer isso por eles, depois a gente vai crescendo, fica adulto, chega hoje onde a gente está, eu acredito que são todos adultos aqui,
e os nossos pais vão ficando criancinhas de novo. Então a gente vai, talvez, e é bem provável, precisar ajudar esses pais. E a gente tem essa obrigação na vida. Ai, pois é, Moreno. Então, faz tempo que não vê, mas eu tô fazendo direto. É porque o Instagram, ele infelizmente não tá mostrando a live pras pessoas. Por isso que eu falo, vamos fazer a corrente do bem. Vamos mandar live, tá? Vamos mandar live, vamos mandar essa live para pelo menos umas 15 pessoas aí da sua agenda pra gente fazer a corrente do bem. Então a gente vai falar sobre finanças hoje, vai falar sobre mentalidade. Ah, Júnior, não quero ouvir sobre finanças, porque dinheiro não traz felicidade. Amigo, amiga, dinheiro é um papel que compra conforto e qualidade de vida, entende isso? E olha que eu já tive muito, já não tive nada, e uma loucura. Eu sei os dois extremos aí, os dois extremos financeiros eu conheço, tá? Então, assim, eu acho muito interessante porque quando eu saí quebrei, perdi tudo, né? Então, depois de ter ganhado tanto dinheiro, de ter feito coisas relevantes, a crise de 2015 me levou ao fundo do poço. E aí o que aconteceu? Vai eu embora pro Rio de Janeiro, sem eira nem beira, comprei uma motinha e montei, botei os três. Eu lembro o dia que eu saí de Eunápolis e aí eu passei nos guardas na Polícia Federal, que é perto de um saindo assim, sentido Itabela, indo pro Rio de Janeiro, sem saber o que eu ia encontrar no Rio de Janeiro. E eu montei nessa motinha, comprei, botei um bocado de trem atrás. Cara, eu lembro que eu gritei assim, tipo, eram as 4 e pouca da manhã, tava escuro ainda. E eu tava indo sentido Rio de Janeiro, e quando deu umas 6 horas da tarde, mais ou menos, eu dei outro grito desse, porém passando a ponte Rio-Niterói, umas 7 horas da noite, né? Foi uma vista linda, Rio de Janeiro chegando, fui para um hotelzinho Boca de Porco, né? Um hotel bem simplório no centro. O centro, para quem não sabe, não tem bons lugares para se ficar, o centro é mais comercial, o centro do Rio de Janeiro, né? Um centro comercial antigo, porque tudo no centro do Rio é bem antigo, é bem histórico, né? E aí fui. E no outro dia fui ver a franquia lá que eu tinha montado, que na verdade uma franquia simples, uma coisa simples, era o pouco de dinheiro que tinha. E aí eu fui buscar conhecimento, na verdade, só que eu precisava me manter, então a franquia era meio que para isso. E eu investi na franquia errada, vocês não estão entendendo, cara, eu investi na franquia errada porque eu estava num momento que tudo estava dando errado. E eu vou explicar para vocês o porquê. Por que tudo estava dando errado? Porque eu estava comunicando, eu estava atraindo, eu tinha padrões comportamentais, e eu ficava somatizando coisas, então uma coisa atrás da outra. Esse é o ponto que a gente vai falar hoje. Você vai começar a entender que existe... E eu queria entender por que pessoas tinham sucesso na vida e outras não. Sabe? Eu começava a me provocar em pensamento, estudar muito. Estou começando a estudar Napoleon Hill, estudando finanças também. E eu estudava muito finanças, estudava muito. Obrigado, Patrícia. E aí, Cacá, tudo bem? Muito bacana, obrigado, obrigado, obrigado. Então olha só que interessante, chegou no Rio, me lembro, fui logo para esse hotelzinho e aí botei a moto na garagem do hotelzinho lá, um hotelzinho simples, e aí eu fiquei nesse hotel uma semana até arrumar um apartamentozinho, um hotel bem simples, fechei lá com eles uma semana. E teve uma pessoa que me ajudou lá, uma pessoa que eu conhecia, intermédio aí do pessoal da franqueadora. E aí eu mantei essa franquia que na verdade é uma franquia de cartório, de cartório expresso. Então, cara, mas pô, foi uma loucura pra mim, porque não funcionava, não ia, e enfim, com todo esse aperto. Mas como eu falei, a minha desculpa para ir pro Rio de Janeiro foi para buscar conhecimento, foi para aprender. Né? E é claro, eu não aguentei ficar muito tempo e não consegui alugar. Aluguei um apartamento até, fiquei um apartamento muito simples, bem mais barato que eu pude alugar. E não deu para ficar, dividi apartamento com outras pessoas, mas o dinheiro estava acabando, o dinheiro estava acabando completamente. E aí eu fui morar na favela. A gente vai parar na favela. Por quê? Porque eu falei, bom, eu volto para Bahia ou eu vou para a favela. Eu falei, não, eu vou para a favela, eu vou me permitir e eu vou ver um lado da vida que eu não conheço. E eu me permiti isso. Tá? Não foi porque a família me abandonou nem nada disso, eu diria que eu quis isso. Eu quis isso para eu poder... Quis, lógico, não tinha outro jeito, né? Mas o grande ponto é que eu não queria pedir arrego, eu não queria voltar e ficar... Não, eu falei, não, eu vou e eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar tudo na minha vida, sabe? E uma coisa que não faltou em mim nunca foi a autoestima, a questão de acreditar em si, sabe? O que é autoestima? Autoestima é o que você acha de você. Né, é o que você acredita em você, é o tanto que você acredita em você. E eu acreditava em mim, cara. Eu, no fundo, eu falava, por mais que eu tive maus resultados, por mais que eu tropecei, caí de cara, foi a crise de 2015 isso. E eu falei, mas eu acredito em mim, alguma coisa aconteceu, algum erro eu cometi. E eu comecei a estudar desenvolvimento humano e eu li um livrinho pequenininho chamado, que eu não gostava de ler, né, tem esse detalhe. E aí eu falei, pô, é um desafio pra mim. E aí tinha um livrinho, esse livrinho é Autorresponsabilidade, um livrinho do Paulo Vieira. E eu li esse livro e, cara, foi muito legal, porque eu comecei a entender que eu ficava culpando o governo, culpando as pessoas, apontando o dedo,
tá? E tudo começou a mudar dentro da minha cabecinha, tá? Ei, Vanessa, então, vamos lá, 2015 isso, quando eu fui. Aí 2016, né, sobrevivendo, eu diria. E aí eu comecei então projetos sociais. Eu comecei a entender que eu tinha que dar um pouco para o universo. Mas eu queria montar projetos sociais para ajudar as pessoas, mas eu também. O projeto não era gratuito, né? Não era gratuito. Então, assim, eu cobrava uma taxa das pessoas, então eu montei, era tipo um cartório em área de risco, né? Eu conheci um cara na Rocinha que fazia isso, e aí ele me falou como faria, e eu montei em uma favela, montei outra favela, e montei complexo da. E eu me lembro que um dia eu montei quando eu montei no complexo primeiro no complexo do Arará e depois essa foi no complexo de Jacaré, em Manguinhos. É um complexo de comunidades. E aí eu montei lá e fui lá pedir autorização ao cara lá da associação de moradores, né? O presidente, ele liberou, porque levava vários benefícios. Aluguei um pontinho, né? E aí ia trabalhando e então levava cartas e correspondência. Contratava pessoas da própria comunidade. Enfim, o que aconteceu? Teve um dia que eu cheguei nesse projeto, como eu estava estudando muito desenvolvimento humano, entendendo muito essa coisa da autorresponsabilidade, entendendo essa coisa de programação, de comportamento, eu comecei a entender por que umas pessoas... Não, Complexo do Alemão não, Complexo do Arará. Complexo do Arará e logo depois do Complexo do Arará tem Complexo de Manguinhos e Jacaré. São complexos também, são várias comunidades em uma, né? Assim, 200 mil habitantes, 300 mil habitantes. Né? O Complexo do Alemão eu tive também na parte da Fazendinha, porque o Complexo do Alemão são 13 comunidades. Eu visitei o Complexo do Alemão e eu consegui fechar com o pessoal da Fazendinha, que é um das favelas do Complexo do Alemão. É assim, o Complexo do Alemão é um mundo, né? São 12 ou 13 favelas, se eu não me engano, e é um mundo, é um negócio assim fora do comum, mais de 500 mil de pessoas. Pessoas trabalhadeiras, pessoas do bem, pessoas incríveis, tá? E uma pequena porcentagem dessas pessoas que entram nessa questão do tráfico e tal. Mas olha só, tráfico, porque eu falo tanto tráfego, né, por causa do marketing digital, tráfico. Então olha só que interessante, eu comecei a montar projetos sociais para essa coisa e eu comecei, como eu estudava muito desenvolvimento humano, eu comecei a ver padrões e eu comecei a ajudar pessoas. E aí eu fui falando para mais e mais pessoas e começou a encher toda vez que eu cheguei. Eu lembro que no Rio das Pedras, o Rodrigão, que sempre participa das lives, eu não sei se ele tá aí, se tiver, dá um salve aí, Rodrigão. O Rodrigão que mora no Rio das Pedras, que é a segunda maior favela do Rio de Janeiro, falou comigo, poxa, por que você não faz aqui? Eu falei, normalmente eu faço esses treinamentos em comunidades que eu tenho projeto social, que eram 14 na época, 15 favelas. E aí ele falou, faz aqui, poxa, a gente tem projeto aqui também e tal, ele e uns sócios, que era também de carta e correspondência. O meu chamava carteiro amigo, o dele carteiro comunitário. E eu visitei o dele e tudo mais, aí fizemos um treinamento lá, e era muito legal, porque a gente chamava o pessoal, né, era gratuito, e a gente pegava, assim, às vezes um apoio do comércio, da própria favela, e era muito legal porque eu olhava nos olhos daquelas pessoas e eu conseguia ver o brilho da esperança de quem a vontade que tinha, às vezes faltava oportunidade, ou seja, faltava um conhecimento E às vezes, e muitas vezes, não é porque falta conhecimento, porque hoje a gente tem internet. Falta acreditar e entender pelo menos o básico, que é o que vocês vão entender hoje nessa live. Pelo menos o básico. Isso independe de onde você mora, de qual é a sua condição financeira, isso depende de qualquer coisa. É o básico, é um padrão comportamental básico, uma rede. Eu comecei a me responder por que umas pessoas têm sucesso e outras não. Tá? Independente da área que você esteja pensando em sucesso. Sucesso é ter alta performance nos pilares da vida, emocional, físico, relacionamento e financeiro. Então, os meus pilares, eles têm que estar em alta performance. Isso é ter sucesso. E é o grande ponto. Eu me perguntava por quê. Eu comecei a estudar o Napoleão Hill, que é o maior nessa área, né? Quer dizer, era, né? Porque ele morreu há muitos anos. Mas o Napoleão Hill, nos livros Quem Pensa Enriquece e Leis do Triunfo, são livros assim que falam sobre isso. E eu comecei a entender que existia um padrão comportamental. E como eu falei, estudando o comportamento humano também, eu comecei a vivenciar isso, a viver isso, a ver o padrão comportamental. Então eu olhava uma pessoa, né, quando eu passava, por exemplo, eu morava na favela do Vidigal. Então quando eu passava ali pela Barra e eu parava um pouco para dar uma caminhada na praia e via aquelas pessoas que moram na Barra e descia daqueles carrões e tal, você viu o jeito que a pessoa conversava, você viu um padrão comportamental. Né? Você ia almoçar num restaurante melhor, você viu um padrão. Você almoçava no restaurante da favela,
E você vê um outro padrão comportamental. Júnior, mas isso é porque uns têm, outros não têm dinheiro? Não. Isso é um padrão comportamental. O dinheiro, a quantidade de dinheiro que você tem, ela é um sintoma. É um sintoma. Se a quantidade de dinheiro for bastante, isso é um sintoma de que você está fazendo errado. Se você tem pouco dinheiro, se você tem problema com dinheiro, você tem um padrão comportamental que te leva àquele resultado. Ou seja, a questão financeira não é um problema, é um sintoma. É um sintoma. Se você tem, é como um joelho. O joelho está doendo, o problema não é a dor do joelho. Aquilo é um sintoma de que alguma coisa está de errado no seu joelho. Tá dando para entender, galera? Vai dando um coraçãozinho aí, sobe o coração se você estiver entendendo. Então, olha só que interessante. E eu comecei a ver nas pessoas um padrão comportamental diferente. Eu falei, cara, peraí, eu mudo, porque Rio de Janeiro é assim. Você tá numa favela, um favelão mesmo, sobe o morro, uma loucura. Você desce o morro, você anda tipo 100 metros, você cai num bairro chique. Por exemplo, o Vidigal é assim. Você tá no Vidigal, você desce do Vidigal, você cai no Leblon. Né? Tanto que eu falei, eu fui um dia na academia do Vidigal, e aí depois eu falei, poxa, eu vou na academia do Leblon. Eu vou pagar um pouco mais, mas eu quero experimentar essa troca, essa diferença, olha só. E aí eu descia do morro e ia para a academia no Leblon, né? Uma academia chamada Smart Fit, e a academia Smart Fit do Leblon, muito legal, né? No Leblon e em Ipanema, porque tem várias Smart Fits no Rio. E aí eu ia nessa academia do Leblon. Apertado, um pouquinho de dinheiro, mas eu queria investir em algo para me fazer ter esse experimento, entende? E aí, com a academia e tal, e eu começava a observar esses padrões comportamentais. E aí você começava a vivenciar alguns padrões. Aí você conhecia alguém, batia um papo com alguém, você via um padrão comportamental, né? Um padrão cabeça erguida. E aí, Gabrielzão, tudo bem? Cabeça erguida, peito estufado, né? Uma pessoa que falava com mais ânimo, com mais autoridade, e vários outros padrões. E via uma pessoa cabisbaixo, reclamando da vida. E aí eu comecei a entender o seguinte: existem padrões de comportamento que trazem resultados, né? Isso, a gente pode chamar, por exemplo, esse padrão de comportamento, na verdade, esse sistema que existe dentro da nossa cabecinha, né? O software. E o software é o seguinte, gente, só para você entender. Imagine que você tem um MacBook Pro. MacBook Pro. Custa aí, pô, 30 mil reais. MacBook Pro do topzão que tem lá. Tem um de quase 40 mil, né? Quando converte o dólar. Então, MacBook Pro. Aí você tem um MacBook Pro, né? Porque você é um MacBook Pro. Você que está aqui é um MacBook Pro, tá? Ou seja, você é o melhor computador que tem. Porque você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Então você é o melhor computador que tem. Só que a grande questão é que esse Deus vivo, ele te deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz você absorver padrões comportamentais, que a gente falou na outra live, lixos emocionais de outras pessoas, acreditar nas outras pessoas que te diminuem, às vezes os pais ou pais substitutos são responsáveis por isso, te diminuir, dizer que você é sonhador demais, você está pensando muito grande, ou às vezes você comete suicídios emocionais, que é comparação, né, que é ouvir pessoas que não construíram, ou seja, ouvir críticas de pessoas que não construíram nada, é você ficar no meio de pessoas que não têm resultado, e essas pessoas elas vão te afetar, porque nós temos neurônios espelhos, né? A gente tende a imitar as pessoas, então você está no meio de pessoas que te influenciam, né, para uma coisa, você vai achar aquilo normal. Imagine que se você tem um amigo que fala muito palavrão, você bota um amigo na sua convivência que fala muito palavrão. Você começa a soltar um palavrãozinho aqui, outro ali, tá? Por isso, quando uma pessoa boceja, você tende a bocejar. Esse é o ponto. Se você, por exemplo, é casal e você começou a andar com um casal que briga muito, você começa a ter discussões no seu relacionamento. Porque são neurônios espelhos, não é consciente isso, entende? Então vamos lá, vamos continuar a linha, vai acompanhando, vai botando a curtidinha aí para me entender que você está me acompanhando em raciocínio. Olha que interessante. Então eu começo esse é um grande ponto, eu começo então a ponderar o meu contágio social, porque tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Eu não estou falando aqui de ter muito dinheiro e andar com quem tem dinheiro, não é isso. É padrão comportamental, são pessoas que estão buscando evolução ou pessoas que estão conformadas, pessoas que só querem saber do próximo boteco. Imagine aí, por exemplo, aquela frase, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Você é uma ave de uma plumagem. Você decide isso, porque você tem livre-arbítrio, você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Você decide que ave de que plumagem que você é. Você decide para que lado você quer voar. Se é para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Ou seja, você é uma ave dessa plumagem. E a grande questão e o grande ponto é, aquelas aves que estão voando para o outro lado, por exemplo, você quer passar em concurso, estou dando um exemplo. Você quer passar em concurso.
E aí você começa a andar com pessoas que querem, por exemplo, empreender, elas vão te atrapalhar. Se você quer empreender, quer montar seu próprio negócio, e você começa a andar com pessoas concurseiras, elas vão de uma certa forma, te influenciar. Ou talvez você comece a andar com pessoas do boteco, aquela galera do boteco, aquela galera botequeira, que fica assim, que nada, hoje é sábado, hoje não sei o quê. Aí você começa a achar, hoje é sábado. Hoje é domingo. Aí você vai ver os caras que estão tendo resultados incríveis na vida, os caras não estão nem aí pra sábado e domingo, meu amigo. Eles querem resultado. E pode parar numa quarta, e vai pra praia na terça. Não tem problema, mas trabalha em prol de resultado. Entende? Não trabalha em prol de, não. Deu sexta-feira, sextou. Sexta-feira de tarde é happy hour. Se o seu happy hour é sexta-feira à tardezinha, você tá vivendo uma vida de merda. Se você tem happy hour, se a sua felicidade é sexta-feira, 8 da noite, ou sexta-feira, 7 da tarde, a sua vida tá uma merda. Tá uma merda. Esse é o grande ponto. Então nós somos, exatamente, Dalila, nós somos a média das 5 pessoas, tá? Somos a média das 5, provado cientificamente, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Se a gente substitui isso por alguém que fala muito palavrão, a gente tende a achar normal. Por isso que os nossos avós diziam lá, avós e avós, que quem se mistura com porcos, farelos come. É exatamente isso. A Bíblia fala sobre isso, inclusive, né? De quem se mistura com porcos, farelos come. Então esse é o grande ponto. Você começa a ver algo de uma certa forma. Então, o que eu vi? O que eu comecei a ver quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano? E o meu contágio social, por mais que eu morava na favela, mas o meu contágio social eram pessoas, olha que interessante isso, eram pessoas que eu estudava, porque eu via tantas lives dessa galera, eu via tantos vídeos dessa galera, que aqueles caras eram o meu contágio. Por exemplo, eu comecei a fazer um curso do Roberto Chiniachik. O Roberto era um dos meus maiores contágios. Olha que interessante, Roberto Chiniachik era um dos meus maiores contágios, porque era o dia inteiro vendo e ouvindo ele. Por que vendo? Porque eram vídeos ou ouvindo. Eu ia sair de moto, botava o fonezinho de ouvido e ia ouvindo um treinamento dele. Então, Paulo Vieira, né? São pessoas que eram mais meu contágio do que qualquer outra pessoa. Não tinha outra pessoa. Né? Então, olha que grande ponto. Só para você entender que as pessoas que algumas pessoas você pode botar no seu contágio, nessa média aí das 5 pessoas, são pessoas que não estão perto de você. São pessoas que talvez nem existam, nem existam na vida mais, ou seja, já morreram, mas deixaram aí livros, treinamentos e várias outras coisas para você poder estar aperfeiçoando. Entende? Por isso que você vê alguém que estuda muito a Bíblia, por exemplo, falar assim, não, porque se Jesus faria dessa forma. É interessante isso. Porque na verdade aquela pessoa estuda tanto aquilo ali, que ela começa a já ver como o outro vê, como viria se estivesse aqui. Olha que interessante. Então você começa, na verdade, a mexer com o seu psicológico. Olha só. Então eu cheguei nas comunidades e comecei a ver padrão comportamental. Eu comecei a vivenciar que existia esse padrão e fui buscar entender mais sobre esse padrão comportamental financeiro, tá? Sobre essas crenças de pobreza, sobre essas crenças limitantes. E eu, nos meus estudos, nas minhas pesquisas científicas, eu descobri o seguinte, olha só que interessante isso. Eu descobri que existem três, exatamente, são 3. Você tem um desses 3. Existem 3 mentalidades financeiras. Anota isso. 3 mentalidades financeiras. Tá? A primeira mentalidade financeira não é ordem, tá? Existem 3 mentalidades financeiras. Então vamos lá. Mentalidade financeira, primeira que eu vou falar aqui agora. Pobreza, uma mentalidade de pobreza. A pessoa tem uma mentalidade de pobreza. Como é o padrão comportamental, o padrão mental de uma pessoa que tem mentalidade de pobreza? Adoro os vídeos do Paulo, é verdade, Moreno, eu também. Hoje eu já estou muito mais profundo e eu já dou uma segurada no conteúdo dele, porque eu entendo ele ajuda pessoas que estão dando start, como eu estava naquela época, né? Então, para quem está dando start, para quem não conhece nada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ele é ótimo. Mas depois que você começa a se aprofundar, aí você já tem que começar a se aprofundar também nas pesquisas. Então hoje eu já pesquiso onde ele pesquisa também, né? Que é lá o Gary Vaynerchuk, o Tony Robbins, e a gente já começa a ir mais profundo aí no Daniel Goleman, né? Então, enfim, a gente começa a ir mais profundo nessa galera, nessas pesquisas, inclusive indo em Nietzsche, né? Indo na filosofia contemporânea aí, Platão, Sócrates, para começar a trazer essa vivência. Como eu estava falando, só para eu não esquecer aquele loop que eu falei aqui, terminei pulando, é o seguinte, só para você entender mentalidade, para eu poder entrar nessas três mentalidades, você é um software, você é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Então você é um software, você é um hardware, perdão, você é uma máquina programada para vencer, cara. Você é uma máquina feita para vencer. Olha que louco isso. Você é uma máquina, você é a imagem e semelhança de um Deus vivo, cara.
Você pode, Júnior, eu tô na dúvida disso. Não, você tá travado. Esse é o problema. Você tá travado. Quem fez aí o exercício que a gente fez na live passada? Se não fez, vai lá no meu canal do YouTube que tá no finalzinho. Faz aquele exercício, você vai entender que você tá travado. E esse é o grande ponto. Olha só que interessante. Você é um MacBook Pro. É o melhor dos computadores hoje. Um MacBook Pro custa 40 mil reais. Isso é você. O MacBook Pro. Só que tem um detalhe, suas crenças limitantes, ou seja, os seus traumas da vida, os seus pais ou pais substitutos são responsáveis pela maioria deles, né, que trouxe aí crença de não merecimento, crença de pobreza, crença de incapacidade. Só para vocês entenderem, como é que um pai começa a gerar uma crença de incapacidade em uma criança? A criança lá, 5 anos, né, o pai chegou, ela toda faladeira, final do dia, papai em casa, mamãe em casa, né? Pra gente, por exemplo, o nosso modelo antigo, mamãe na cozinha, papai ali na sala assistindo televisão, e aí a gente fala com o papai assim, isso há 1000 anos atrás, né? Aí a gente lá, 5 anos, fala, papai, eu vou ajudar, eu vou pegar essa garrafinha de água aqui e vou levar pra mamãe lá na geladeira. E o pai fala, não pega que você vai derrubar. Aí a criança pega aquela garrafinha de água, né, metade água, metade vazia, e vai caminhando para colocar essa água na pia, para levar água. Só que ela tropeça no meio do caminho, porque todo o aprendizado é assim, ele acontece em erros, cara. O aprendizado, ele não tem jeito, todo o aprendizado é provável que erros aconteçam, porque você está aprendendo, tá tudo bem errar. É isso que a gente tem medo até hoje, de fazer e fazer errado. Não, tá tudo bem errar. Então a criança pega essa garrafinha de água e ela começa a ir colocar na pia, né, para ajudar a mamãe e o papai, para mostrar que ela já sabe, porque ela já é grande, né? Ela tem 5 aninhos, ela fala, não, eu já sou grande, papai. E aí ela cai no meio do caminho. Ela pisa num brinquedo, cai, quebra a garrafa de água, molha o tapete, corta o dedinho, faz aquela molhação, né, aquela bagunça. E o que 99% dos pais fazem? Agressão verbal, física, às vezes, talvez grito, né? Então assim, falei que você ia derrubar, sai. E aí dá um empurrão, ou grita com a criança, ou é grosseiro de uma certa forma. Então, a criança viu, ouviu e sentiu. Ela acabou de gerar ali uma crença de incapacidade. O que aconteceu dentro do cérebrozinho dela? Eu não consigo. E o papai briga, e a mamãe briga. Eu não consigo. Ela começa a olhar para ela e dizer, eu não consigo. Olha que louco isso. E aí exatamente, Ana, então pois é, exatamente isso. Olha só o que a Helene está colocando aí. Eu não posso errar no exame de moto. Você pode errar, treina antes para você no dia lá conseguir fazer tudo direitinho, mas você pode errar sim, porque senão esse medo de eu não posso errar se transforma num trauma. E esse trauma faz você ficar travada, bloqueada. E aí você provavelmente vai ter dificuldade disso. E mesmo que você passe, talvez, nessa prova, você não vai conseguir ser uma boa pilota nunca. Sabe? Você não vai ser uma boa pilota, por quê? Porque você tá travada, você tá com medo, porque você aprendeu na sua infância que isso é uma coisa que errar é o fim do mundo, e não é, gente. Errar, quem tá começando, quem tá aprendendo, é passivo de erro, e tá tudo bem, escreve aí, tá tudo bem errar. Bota aí, errar, tá tudo bem. Então as pessoas têm medo de começar novos projetos na vida, né? Por quê? Porque elas têm medo de errar. Só que não entende o seguinte, errar faz parte do jogo. Sem errar você não vai conseguir fazer nada, você vai ter que fazer e fazer errado, fazer torto, fazer feio. Aí, Júnior, fazer torto, fazer feio, para com esse perfeccionismo bobo, que na verdade esse perfeccionismo que você finge que, eu sou perfeccionista, na verdade, isso é uma crença limitante. Isso é uma crença limitante. Meu pai falava que nascemos para plantar batata. Pois é. Então isso é uma crença que coloca. O que é crença? É o que você acredita. Então olha que interessante. O que é uma crença? A grosso modo, uma crença é o que você acredita. É o que você aprendeu a acreditar. Então, às vezes, falei que você ia derrubar, sai. Aí a criança, depois na adolescência, traz um troco errado. Então, o que ela faz quando ela traz um troco errado da padaria que foi comprar pão? Ela toma uma bronca, tem uns que toma castigo, tem outros que o pai briga. Então, esse é o grande ponto. É a pessoa simplesmente começar a entender que esse erro vai fazer essa criança, esse adolescente, ter medo de tentar algo novo, ter medo de começar algo novo. E aí vai se tornar um adulto travado, com medo. Então, volto no loop. Olha só que interessante. Você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Você é o melhor computador. Vamos falar de computador para você entender sobre a mentalidade que eu quero falar, da sua cabecinha. A mentalidade. Você é o seu hardware. O seu hardware é um computador MacBook Pro. MacBook Pro do top, assim, 50 mil reais, 40 e poucos mil é um MacBook desse. MacBook Pro top. Olha que interessante. Só que você, muitas vezes,
tem um software que os seus pais colocaram. E qual seria o software que seus pais colocaram? Ou pais substitutos, né? Ou os seus traumas aí, né? Os seus traumas. É o Windows 95. Então, olha só que interessante. Imagine que você, né? Traz essa metáfora para você entender o que é crença limitante, o que é a limitação humana. Eu sou imagem e semelhança de um Deus vivo. Eu sou um MacBook Pro. Sou a melhor máquina que tem. Tá? Mas eu tô com uma programação de Windows 95. E o que é uma programação de Windows 95? Tá, já estou falando tudo, né? A programação de Windows 91 é uma programação travada, é uma programação que dá lag, trava, rápida? Não, de jeito nenhum. Ou seja, você não vai ter ganho, sua vida vai ficar limitadinha se você não trocar esse software. E o grande ponto central é, você tem o poder de mudar isso. A inteligência emocional, por exemplo, veio provando isso, que o ponto de sucesso, ponto em comum entre as pessoas de sucesso na vida é a inteligência emocional. Então olha que louco isso. Você trocando, atualizando, melhorando, evoluindo esse software, você vai usando a máquina poderosíssima que é você, que é o seu cérebro. Só que você precisa ir atualizando e melhorando. Então esse é o grande ponto. Olha que interessante. Você precisa começar a buscar conhecimento. Você precisa começar a buscar autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, como dizia Sócrates. A Bíblia diz, limpar o copo primeiro por dentro. Por quê? Porque aí eu limpo essas amarras, essas âncoras, né? Sentimentos nocivos como raiva, ódio, rancor, mágoa. Essa é a importância de perdoar. De perdoar os pais substitutos, né, de meio que fazer meditações voltando e perdoando. Por quê? Porque às vezes o pai já morreu, às vezes a mãe já morreu. E aí você vai ficar o quê? Com isso para sempre? Não, você perdoa aqui, ó, no seu coração. Né? O cérebro tem dificuldade do que é real e imaginário. Então se você faz uma meditação, se você faz uma regressão, você faz alguma coisa assim, perdoa, você se alivia. Então você precisa começar isso, a entender que a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, a comparação são coisas que vão te atracar, te atrasar. Evoluir. Evoluir é passar por cima. Júnior, eu não estou nesse nível de evolução ainda, então busca esse nível de evolução. Porque essa evolução aí é que vai fazer você trocar seu Windows 95 pelo Windows lá 2020. Nem o Windows 2020 não é o Windows, ou seja, é uma programação da própria MacBook lá. Para você trabalhar em alta, para você conseguir ter resultados que você veio para ter na vida. Olha que interessante. Então, quando eu comecei a estudar o padrão comportamental, né, e comecei a visualizar, eu via o seguinte. Essas anota aí, são três mentalidades. A primeira mentalidade que eu vou falar para você aqui é a mentalidade, exatamente, não é fácil, mas é difícil. Transcender, exatamente, Fernanda. Transcender, que a física quântica chama de evoluir, de ir para o próximo nível. Então, transcender é isso. Sabe o que significa transcender, na essência? É soltar. Transcender é soltar para que evolua. Solta e evolua. Por exemplo, quando eu me tornei minimalista, eu soltei bens materiais. E aí sabe o que aconteceu? Evolução total, evolução total. Evolução do ser, sabe? Não coisificar mais a felicidade, não coisificar mais o sucesso, não achar que a felicidade é uma coisa, é um carro, é um dinheiro na conta. Não achar que o sucesso é ter dinheiro, de ter aquilo outro. Não, isso são coisas. Não que isso não seja importante, mas são coisas, não é a felicidade, não é o sucesso. Porque quando você acha que isso é a felicidade, quando eu me casar eu vou ser feliz. Aí se casa, vê que não tem nada disso, a felicidade não tem nada a ver com aquilo ali. Aquilo ali é uma vivência com uma pessoa, com outra pessoa. Não é a personificação da felicidade ou do sucesso. Aí o que acontece? Expectativa alta, acontece isso, o nome desse buraco aqui é frustração. Aí você é uma pessoa frustrada, por quê? Porque você jurava que aquilo ali, quando você tivesse aquilo ali, você ia ter sucesso na vida. Entende isso? Então esse é o grande ponto. Exatamente, Flavinha. Exatamente. Então esse é o ponto central. A felicidade está dentro da gente. A felicidade, como diz Aristóteles, é o desabrochar da própria natureza. Ou seja, a felicidade é quando eu busco o autoconhecimento para entender qual é a minha natureza, o que faz sentido para mim, e aí eu busco excelência. Excelência, eu vou ser muito bom em algo. E aí eu vou desabrochar da minha própria natureza. Imagina com uma semente de manga, ela vibra numa vibração de semente de manga. Ela é uma semente de manga, né? Vibração energética. Ela é plantada, ela vai crescendo, 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 e um dia ela vira uma árvore gigante que dá frutos e sombra. Sabe o que aconteceu com ela? Ela desabrochou da própria natureza. O nome disso é sucesso, o nome disso é felicidade. Então, a gente precisa entender que a gente precisa buscar autoconhecimento para entender o que faz sentido pra gente e aí depois buscar excelência naquilo, para ser muito bom. Porque aí você vai ser bem reconhecido, você vai ser, como a Bíblia diz, um perito. E o que é um perito? É alguém que sentará entre os reis e não entre a plebe. Mas vamos voltar aqui para a mentalidade. Primeira mentalidade, pobreza. O que é uma mentalidade de pobreza? Mentalidade de pobreza é uma pessoa que
Ganhou um dinheirinho extra, churrasco na laje. Churrasco na laje. Doação, opa, na hora. Doação, ela começa logo a doar. Tem idade para começar a fazer um curso profissionalizante? Não tem idade, só tem que ter a pessoa certa para te ensinar, ou seja, a preparação correta. Né? Veja se essa pessoa que você está buscando ou querendo buscar, se ela tem um material didático adequado para a idade da pessoa que vai fazer, entendeu? Então esse é o grande ponto. Preciso vender a validade, gasto muito, isso aí tá se escondendo atrás disso aí, isso aí é uma trava, isso aí você vai entender um pouco agora. Olha só, primeira crença, primeira mentalidade, pobreza. O que é a mentalidade de pobreza? A pessoa, ela gasta o que tem, é sobrevivência, o que entrou a mais, ela dá um jeito, ela tem a crença de pobreza, ela dá um jeito, tipo ostentação, sabe? A ostentação é mostrar quem você não é, fazendo o que você não pode para pessoas que você não gosta ou não conhece. O que você vai fazer? Vai ficar sem nada. Quando você pensa assim, poxa, se eu ganhar na Mega Sena eu resolvo tudo. Amigo, amiga, 96% das pessoas que ganham na Mega Sena no mundo, né, em algumas áreas chegando até 97%, são pessoas que de 3 a 5 anos estão pobres ou endividados. Herdeiros de 3 a 5 anos normalmente estão pobres ou endividados, né, 70 e tantos por cento dos herdeiros. Então olha que interessante. É uma programação mental, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E quando você pensa que é de fora para dentro, se lasca, vira uma máquina de gastar dinheiro. Então o que a gente tem que mudar? De dentro para fora. Por isso que a Bíblia diz, limpai o copo primeiro por dentro. Primeiro você busca autoconhecimento. Antes de buscar conhecimento específico, saber vender mais, saber liderança, saber não. Primeiro você vai buscar se conhecer, saber quem você verdadeiramente é, qual o seu potencial, quais são os seus gatilhos positivos, negativos, ou seja, para que você possa gerenciar suas emoções. É muito louco isso, exatamente, Vanessa, limpar o copo primeiro por dentro. Isso que a Bíblia fala. Então esse é o grande... E Sócrates falava pra gente, Sócrates, uma das grandes mentes aí, dizia o seguinte, buscai... como é? Que ele botou lá no Delfo? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá ao seu Deus. Olha que louco. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o teu Deus. E o que é isso que ele quis dizer? Ele quis dizer que você se conhece, você conhece o seu poder. Porque o que é Deus? Deus é poder. Então é o seu poder está ali. Então, gente, primeira crença, a mentalidade é de pobreza. A pessoa dá um jeito de gastar o que tem, ela é sobrevivência. Então ela dá um jeito de fazer doações que ela não pode fazer. Porque se você faz doação que falta para sua família depois, você é inconsequente, você é irresponsável. Então esse é o grande ponto. Você primeira coisa, crença de pobreza. Crença de pobreza, cara, a mentalidade de pobreza é aquela pessoa que ela dá um jeito de gastar. Ela quer mostrar para os outros, para quem ela não é, ou quem ela... Mostrar pessoas que ela nem conhece, fazendo o que ela não pode fazer, né? Ostentação, um cordão, é um celular mais caro do que o que ela poderia ter, não faz conta, ela tá nem aí para nada. Então esse é o grande ponto. Olha só que interessante. Você simplesmente tem essa primeira mentalidade, que é a mentalidade de pobreza. E eu tô falando isso, gente, que a primeira coisa para você mudar na sua vida é identificar. Você primeiro identifica um comportamento, identifica uma crença e aí você procura mudar aquilo ali. Primeiro tem que identificar. Você primeiro tem que ter uma percepção. Cara, eu tenho isso. Opa, percepção muda comportamento, comportamento muda resultado. Anota isso. Então, esse é o grande ponto. Você precisa se permitir olhar com amor para uma live como essa, mandar para pessoas agora e mandar olhar com amor para que você exatamente, exatamente, transformação começa de dentro para fora, exatamente, Marlene. Então, olha só que interessante. A mentalidade de pobreza é isso. A mentalidade de pobreza é a pessoa que ela dá um jeito de gastar, cara. Ela dá um jeito de botar aquilo ali pra fora, porque às vezes porque ela não se acha merecedora, porque o pai dela falou que nós somos pobres e que lá, né, que dinheiro é difícil, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro lá. E toda essa parada de dinheiro é sujo, né? Então tudo isso aí gera uma crença que você inconscientemente quer dar um jeito de eliminar o dinheiro. Por isso que 95, 96% das pessoas ganham na Mega Sena ficam pobres ou endividados de 3 a 5 anos. Porque é o tempo dele conseguir gastar milhões. Por quê? Porque o padrão comportamental dele é para botar para fora, não é para botar para dentro, né? E nem é para. Então esse é o grande ponto. Olha só que interessante. E eu comecei a ver isso nas comunidades. Eu falei, cara, peraí, então tem uma programação mental disso. E aí eu vi que tinha uma outra programação mental, programação financeira. A outra mentalidade financeira é classe média. A maioria dos brasileiros. A maioria das pessoas. Classe média. O que é classe média? Quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. Às vezes tem uma menção que vai ganhar mais ou que vai fazer um negócio bacana, ele aumenta então o gasto.
Só que eu fui assim durante muitos anos na minha vida. Até 2015, até eu quebrar, perder tudo, ficar sem nada. Uma casona uma casona que valia mais de R$ 1 milhão que eu construí, né? Uma indústria de papel, uma loja de informática gigante, a maior da cidade, quem é de Eunápolis aí sabe. Então olha só que interessante. A pessoa simplesmente perdeu tudo, quebrou, andava de carro conversível, de carrão bonito, não sei o que, perdeu tudo. Por quê? Não estava preparado num determinado momento. E não foi talvez nem crença de pobreza, não foi nem a mentalidade de pobreza, foi uma mentalidade de classe média, que é essa segunda mentalidade que a gente está falando. Classe média, o que é classe média? Quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. Às vezes pensa que vai ganhar mais, já aumenta logo a despesa. Pode comprar um carro de 100 mil, às vezes compra um carro de 120 e financia 20. Entende? Ou seja, esse é o grande ponto. Essa aí pode ser assim, eu estou falando 100 mil, mas pode ser de várias maneiras. Ai, que legal, Guaratinga. Pois é, morei na roça em Guaratinga até os 19 anos. Eu conto essa história aí, já contei algumas vezes aqui. É bem legal, inclusive. Então, olha só que interessante. Quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. Isso é classe média, isso é a maioria das pessoas, né? Eu acho que tá disputando aí a mentalidade de pobreza e classe média. Mas a classe média é muita gente pobreza, eu não sei exatamente qual é mais não. Mas olha que interessante. Olha só isso. E aí, essa pessoa. Só que o grande ponto é o seguinte: a vida ela não é linear. Isso que você está vendo aí de crise, isso é normal, tá? Não seria normal a gente ficar muitos anos sem crise. Sempre tem crise, é uma atrás da outra. Se você for olhar, teve gripe aviária, gripe do frango, gripe de não sei o que, gripe daquilo, teve não sei o que mais lá, teve vaca louca, teve muita coisa, porque a gente esquece, a memória da gente a longo prazo é fraquinha, né? Porque é muita informação, é muita rede social, então a gente tá me esquecendo e a mídia manipuladora aí dá um jeitinho de negócio. Então olha só que interessante. A gente precisa começar a entender e mapear que a vida não é linear. Ela tem altos e baixos. E aí, quando a pessoa ela vive no limite, o que ela faz? Faz igual eu. Ela quebra, ela perde tudo. Tudo, perder tudo. Sabe o que é ter que vender as coisas pela metade do preço? Você imagina, eu tinha quadriciclos que tinha comprado por quase 50 mil reais. Na hora de vender eu só achava 15. Na crise de 2015 eu só achava 15 mil. Eu tinha 2 Raptor 700 cilindrados da Yamaha e eu simplesmente só achava 15 mil. Vendi um até um pouco mais, 20 mil, 20 e poucos mil, o outro eu vendi de 15 porque não tinha jeito, tinha que vender. Honesto, tinha que pagar as coisas. Então olha só que interessante. Você simplesmente... Cara, você pira. E por quê? Porque eu estava no linear. Então, quando minha renda caiu, a minha despesa era muito alta. E vai desfazer uma despesa dessa da noite pro dia? Não dá. Muita coisa. Tinha financiamentos e mais financiamentos. O cara andava de carro conversível, o cara andava de carro não sei o que, andava. Mas tinha muita parcela para pagar também. Então, esse é o grande ponto. Isso é a mentalidade de classe média. Aí tem a outra mentalidade. A mentalidade de riqueza. Essa mentalidade é muito foda, cara. Essa mentalidade, eu conheço pessoas na mentalidade assim que eu vejo e eu já entendo. É uma pessoa que nunca compra o melhor. Ela tem condição de comprar o melhor em alguma coisa, mas ela não compra. O pobre não. O pobre ele vai no melhor. Se tiver o dinheiro, ele vai no mais caro. Né? Pobre é um negócio... Agora, não. O cara que tem uma mentalidade... Eu tô dizendo, independente se tem dinheiro ou não. O cara que tem uma mentalidade de riqueza, ele nunca vai no melhor. Também não vai no pior, porque ele não se desvaloriza e não se desmerece. Ele vai ali no negócio. Então é um cara que ele cresce o ganho, ele acerta em alguns investimentos, ele cresce no ganho, e você não percebe. Por quê? Porque ele não aumenta muito. Ele não troca logo, pega logo o carro do ano que acabou de sair. Não. Ele fica ali, às vezes o carro dele tem alguns anos atrás. O classe média não. Saiu um modelo novo. Eu lembro que no dia eu tinha um S10, que no dia que saiu o S10 9 eu fiquei maluco. Eu fui 10 vezes lá na Chevrolet. Não, e vamos e tal. O Fusion, eu tinha um Fusion. E aí no dia que saiu o novo Fusion eu fiquei maluco para trocar de Fusion o quanto antes. Então, o que é isso? Isso é classe média. Isso é classe média. Até alguns mentalidade de pobreza, outros mentalidade de classe média. Classe média, o que é isso? Quer acompanhar, quer porque não, porque a sociedade, não sei o que. Cara, a sociedade é hipocrisia pura. Eu ganhava prêmios e mais prêmios ganhava governador Valadares, que é longe pra caramba de Eunápolis, ganhava prêmio como empreendedor do ano e lá. Conversa, cara, isso aí, essa admiração social boba só pra inflar o ego, isso não resolve nada. Entende? Isso não resolve nada. Sabe por quê? Porque simplesmente não é aquilo. Não é aquilo. Aquilo é uma ideologia, é uma forma de alimentar o ego de algumas pessoas. Então esse é o grande ponto. Esse é o ponto central da coisa. Então quando você começar a entender que existe a mentalidade de pobreza, que a pessoa que dá um jeito de gastar, e às vezes é inconsciente, porque o pai diz que dinheiro é sujo, porque ela dá um jeito de ficar pobre, de ficar sem nada. Ela empresta para quem ela não sabe que não vai pagar, ela doa.
Ah, Júnior, mas doar é bom. É bom se você puder. Se for doar para você faltar na sua família, é ignorância da sua parte. Pô, vai doar uma coisa para ficar zerado ou para ficar no limite para depois ter que sua família passar necessidade, entende? Então assim, e o pobre ele não tá nem aí, ele quer, não, mas é porque não, porque o dinheiro não traz felicidade, dinheiro é um papel, dinheiro é neutro, olha só, dinheiro é um trem neutro, dinheiro não tem negócio de felicidade ou não felicidade, não, é neutro, é uma coisa neutra, entende? Mas dinheiro não é sujo, que dinheiro é sujo? Então me dá seu dinheiro sujo pra mim, deixa eu guardar aqui pra você, sabe? Esquece isso, então isso é crença de pobreza. Crença de classe média é essa coisa de, a mentalidade de classe média é quanto mais eu ganho, mais eu gasto, quanto mais eu ganho, mais eu subo meu padrão de vida. Só que a vida não é uma linear, então classe média, você que é de mentalidade de classe média, entende uma coisa, tá vivendo no limitinho, tá sobrando só um pouquinho, classe média. Tá? Ah, eu ganho 10, Júnior, e gasto 7. Eu sou o quê? Classe média, mentalidade classe média. Você está no risco, você está na linha. Ou seja, deu uma descida, você desce. Deu uma descida, você cai, mas cai de bico. Você cai de cara no chão, igual eu. E aí você cai e fica tontinho, sem saber para onde ir. Aí sabe o que eu fiz? Fui pro Rio de Janeiro, não conheci o Rio, eu ia pra capital, eu ia pra São Paulo. E aí fui pro Rio de Janeiro e, cara, falei, cara, eu preciso sair. Por quê? Porque era muita cobrança social. Esses prêmios que eu ganhava, essas coisas, muita cobrança, as pessoas, e o carro novo, e não sei o que lá do carro, vendeu a casa, a casona, e lá. E sabe, e aí é muita cobrança e eu falei, cara, eu quero recomeçar minha vida, eu não quero isso. Eu entendi que não era isso. Buscar conhecimento mais do que o ouro e a prata. Eu falei, eu só busquei o ouro e a prata. E foi o que eu escrevi no meu stories hoje. Quando você busca ter, você pode até ter, é capaz até que você tenha, mas quem tem perde. Quando você busca o ser, você pode ter qualquer coisa. Então anota isso, porque isso é uma chave que pode mudar tudo na sua vida, de verdade. Então esse é o grande ponto. Então olha só, a primeira coisa é você identificar, entende, Ana? A primeira coisa é identificar. Eu preciso identificar, percepção muda resultado. A percepção muda comportamento e aí muda o seu resultado. Então a sua percepção ela vai mudar automaticamente alguns comportamentos. Outros você não vai conseguir mudar sozinho, vai precisar de ajuda, vai precisar de um especialista, vai precisar de mentor, vai precisar, enfim, vai precisar para mudar algumas chaves, porque tem algumas coisas que é difícil mudar sozinho, porque é uma crença que você ouviu a vida inteira. Às vezes seu pai colocou muita coisa de incapacidade, sabe? Aquela coisa de pegou a garrafinha de água, derrubou, o pai, falei que você ia derrubar, sai, trouxe um troco errado, pai, você é burro, trouxe um troco errado, não sabe nem contar direito, olha só. E aí você cria uma grande capacidade, a criança começa a não se ver capaz. Não, eu não vou fazer não. Por quê? Porque se eu derrubar, o papai briga comigo. Mas você está aprendendo, vai lá e tenta. Não vou tentar não. Fica medrosa. E aí o que acontece esse medo? Chega um adolescente que tem medo de tentar um vestibular melhor. Por quê? Porque pode perder. Aí fica com medo de perder. Galera, a gente perde o tempo todo. A vida é assim, ganhou, perdeu. De vez em quando eu dou risada das minhas perdas. Hoje, de vez em quando eu dou risada das minhas perdas. É muito louco. Às vezes eu faço um lançamento, alguma coisa digital, abro lá e aí vende pouco, não vende nada, ou às vezes dá até prejuízo. E eu dou risada. Caraca, velho, como é que eu fui tão inocente assim? Não deu. Então eu vou lá e mudo. Porque perder faz parte. Eu não tenho problema algum em falar que eu quebrei e perdi tudo. Tem gente que tem pavor disso. Né? E o pior, na hora do dia que eu tava lá, na merda, eu descobri uma traição e meu casamento acabou. E aí morava eu e meu cachorrinho, ele morreu atropelado um dia. Cara, foi a gota d'água, foi o fim. Eu descobri que eu tava traindo aquilo ali, sabe? E aí eu comecei a entender que eu tava um imã de coisa ruim. Por quê? Porque eu tava só profetizando bobagem, só falando, reclamando, que é clamar do que passou. Você fica clamando ao universo do que passou, reclamar, é isso. E eu ficava reclamando, apontando o dedo, botando a culpa nos outros. É igual quando você vê uma pessoa pobre, zerada de dinheiro, endividada. Aí isso me mata de raiva. Aí a pessoa vira e fala assim, eu tô como Deus quer. Não, você não tá como Deus quer não, filha de Deus. Deus não quer que você seja pobre não. Você é pobre por incompetência sua. Você é pobre por incompetência sua. Júnior, mas é porque aconteceu uma tragédia. Não, eu tô falando, gente, a grosso modo, é claro, existem coisas específicas, por isso que a gente deve ajudar. Só que esse é o grande ponto. Fui na sua casa o dia que o Oliver morreu, a Dani, minha amiga. E aí, amiga, nem sabia que você tava aí, que coisa boa. Então, olha só que interessante, né? Você podia estar no dia da traição também, pra você não deixar acontecer, né? Que seu amigo tava já numa situação difícil, você pelo menos segurava a pessoa lá, né? Que é sua amiga também. Então, olha só que interessante. Gente, é muito louco isso, porque aí, cara, a pessoa diz assim, eu tô como Deus quer. Não, você é a imagem e semelhança de um Deus vivo. Jesus veio e falou, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Você não precisa ter uma vida miserável, não. E você não tem ou não faz o que não sabe, se soubesse, faria. Sabe como é que você dobra o seu faturamento? Eu vou te falar agora como é que você dobra o seu faturamento. Aprendendo, buscando aprender o que você não sabe.
para conquistar o que você não tem, para fazer o que você não sabe fazer. Só que você só vai saber fazer se você for buscar saber, se você se permitir ao novo, se você olhar com amor. Porque é como eu estava falando com a Ana agora. Quando você muda a sua percepção de algo, você muda seu comportamento. E aí vem novos resultados. Imagina que uma pessoa alcoólatra, né? Ela diz que ela gosta de beber. E você fala com ela, não, você é alcoólatra, você é alcoólatra. Você não adianta ficar martelando. Tenta acessar ela de uma maneira certa e tentar mostrar. Quando ela se vê como alcoólatra, sabe o que acontece? Ela tem uma nova percepção. E ela fala assim, caraca, eu sou alcoólatra. Sabe o que acontece imediatamente? Ela acaba de mudar alguns comportamentos. Automático. Ou seja, o que eu quero dizer? A percepção, que é a energia psicônica da mente, a percepção, ela muda comportamentos e então ela traz novos resultados. Isso é muito louco. Às vezes a gente não consegue mudar alguns comportamentos e a gente precisa de ajuda para isso. É muito louco, precisa de ajuda, tá? Então, às vezes são alguns traumas tão profundos que você fica patinando na vida, rodando em círculos e não consegue ganhar dinheiro, não consegue deslanchar no relacionamento, não consegue... E não adianta ficar buscando lá coisinha aqui, outra ali. Você tem que fazer o que a Bíblia fala, que é limpar o copo primeiro por dentro, sabe? Ou seja, você precisa buscar autoconhecimento. É isso, você precisa entender o que está te travando. E a mentoria Rumo ao Alvo é isso. Tem alguém da mentoria Rumo ao Alvo aí? Tem alguém? Deixa eu ver se tem algum mentorando meu, mentoria Rumo ao Alvo. Inclusive amanhã a gente vai estar lá pau na máquina. Se tiver alguém da mentoria Rumo ao Alvo aí, me fala. Invencíveis. Fala um pouquinho aí do que você está vendo na mentoria Rumo ao Alvo. Tá? E não adianta a galera mandar direct não, porque as vagas estão encerradas, tá? Não tem turma agora não. Mas olha só que muito louco isso. Então, olha só que doido. Cara, você precisa entender e mapear, identificar qual é a sua mentalidade. Ah, o Eugênio tá aí, diretamente da Argentina, a Invencível aí, da mentoria Rumo ao Alvo. Né? Fala aí, Eugênio, como é que tá a mentoria, cara? Fala um pouco da mentoria, resume em uma frase aí, a mentoria Rumo ao Alvo. O que você tá vendo lá, o que tá mudando pra você? Fala aí, só pra ficar validado aqui. Fala aí, Raquelzinha, a Raquel tá aí também. Fala pra mim, Invencíveis, como é que tá sendo a mentoria? Só pra mim poder partilhar um pouco disso. Olha só, gente, olha que interessante. Eu preciso identificar, me permitir, identificar. Quando eu me permito, quando eu identifico qual é o meu comportamento que está trazendo aquele resultado, ou qual é a percepção que eu tenho, por exemplo, a minha mentalidade de pobreza, mentalidade de classe média ou mentalidade de riqueza. E mentalidade de riqueza é isso, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso trabalhar, buscar conhecimento mais do que o ouro e a prata, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou valorizado, mais eu sou reconhecido. Júnior, mas e se a minha empresa não me valorizar? Outra empresa vai valorizar, meu amor. O mercado vai te valorizar se você for profissional liberal ou alguma coisa assim. Você precisa entender isso, que não é ficar esperando, pensando aqui pequenininho. Seja um melhor na sua profissão, porque se você não for valorizado ali dentro, você vai ser em outra. A Raquel botou transformação, muito bom. Eugênio está escrevendo, Eugênio está digitando. É porque o Eugênio ele digita em espanhol e depois traduz em português, né, Eugênio? É muito louco isso. Então, olha só que interessante. Cara, é descobrir isso, é descobrir o que está travando. É descobrir primeiro, identificar o que está travando. Quando eu mudo, começo a isso aí. Então eu entendo agora, cara, eu acabei de descobrir, são 3 mentalidades. Pobreza, classe média e riqueza. Então, como é que eu faço para mudar de uma mentalidade para outra? Busca saber, exatamente. Primeiro você identifica. E agora vamos trabalhar isso, vamos trabalhar. Primeira coisa, identificação. Eu preciso identificar, tá? Por exemplo, como é que eu faço para mudar de uma dessa para outra? O que tem em comum entre as pessoas? Tá maravilhoso, em 2 semanas você mudou minha percepção. Me valorizar, destravar e em caminho para o sucesso. Muito bom, Eugênio. Ele mandou um áudio outro dia lindo, um áudio incrível, no meio da madrugada, não foi, Eugênio? Que a gente acabou, era mais de meia-noite, era 00:30, e ele mandou um áudio incrível, muito legal. Tá? Então é isso. Primeira coisa é identificar qual é a mentalidade, qual que você se identificou aqui. E agora que você se identificou, tem essa nova percepção, assiste essa live de novo. Inclusive, tá avisando aqui que vai acabar agora a live. Assiste essa live de novo. Por quê? Porque pode mudar tudo pra você, né? Ter a nova percepção, ter a percepção, cara, eu sou assim. Então, peraí, é igual ao alcoólatra, como eu falei. Quando ele fala, eu sou alcoólatra, pronto, ele assumiu a percepção. Então, eu sou. E aí, o que ele faz? Ele muda comportamentos, meio que automático alguns, e aí vem novos resultados. Então esse é o grande ponto. Manda essa live para o máximo de pessoas que você puder. Printa a live. Printa agora, galera. Printa e bota no seu stories. Vamos fazer a corrente do bem. Sabe por quê? Algumas pessoas vão ficar curiosas. Que é isso? Aí vai assistir a live e de repente muda tudo. Então esse é o grande ponto. Esse é o ponto central. Tá bom? Então printa aí, dá um print. E é isso. Você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Maravilhoso. Que veio para
para mostrar pra gente que a gente está aqui para ter uma vida em abundância, uma vida de sucesso, uma vida incrível. Não aceita menos do que o máximo. Não aceita menos do que o máximo dessa vida, tá? Não se limita, não. Você pode mais, você pode muito mais, tá? Então bota aí hashtag eu posso mais e posta lá, hashtag eu posso mais. Essa é a hashtag da nossa live de hoje. Faltam 10 segundos. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Até a próxima live.